Hoje vamos apresentar um trabalho sobre David Hume. David Hume nasceu em Edimburgo, na Escócia, no ano de 1711. Seu pai era um advogado prestigiado e, desde jovem, o filho mostrou um grande interesse pela filosofia e pelas artes. Com seus 13 anos, David entrou na faculdade, devido à sua preciosidade intelectual. Cursou 2 anos de direito na Universidade de Edimburgo, porém trancou o curso e iniciou sua carreira de trabalho. Ingressou no mundo do comércio e empregou-se em uma importadora de açúcar em Bristol, na Inglaterra. Além do trabalho, ele se dedicava à leitura de obras literárias, filosóficas e históricas, e ainda estudava matemática e ciências naturais. No ano de 1734, com o objetivo de se aprofundar nos estudos, David Hume viajou para a França, já retornando no ano de 1737 à Inglaterra. Nesta época, trabalhou como preceptor de um jovem marquês e depois como secretário do general James St. Clair, a quem acompanhou em uma missão diplomática em Viena e Turim. Depois de seus estudos, David Hume se tornou filósofo, historiador, ensaísta e diplomata, tornando-se conhecido por seu radical sistema filosófico baseado no empirismo, ceticismo e naturalismo. Por muitos, ele foi considerado um dos mais importantes representantes do empiricismo radical e um dos mais destacados filósofos modernos do iluminismo. Acusado de herege pela Igreja Católica, suas obras foram relacionadas no Índice dos Livros Proibidos. Ética de David Hume. Suas ideias eram contrárias à de muitos filósofos ocidentais como Sócrates. Princípio empirista de que a mente é essencial passiva. A razão, por si só, nunca pode impedir ou produzir qualquer ação ou afeto. O consumismo é um movimento do interior do homem que busca uma satisfação individual. Bom, a ordem costumista e capitalista não pode ser pela razão, mas sim pela emoção, compreendendo que cada homem busca uma satisfação individual. Princípio do utilitarismo. A utilidade é como princípio último da moralidade. A moral não visa uma felicidade, mas a autopreservação. Não é a razão que dá ao indivíduo a noção de justo e injusto, mas a própria experiência que informa a noção de certo e errado. A razão não possui requisitos metafísicos, pois ela se baseia em pressupostos empiristas, ou seja, sensoriais. Uma explicação que é a experiência sensorial, que compreende que as ações morais, ou seja, são mais voltadas para as emoções do que para a razão. Bom, uma citação de David Hume é que todo homem possui a noção moral, que é capaz de distinguir uma impressão causada pelas virtudes e pelos vícios. O interesse próprio é móvel da ação. A justiça media as ações. Ela é também um princípio egoísta, no sentido de ser autopreservação. De qualquer modo, a moral aparece como um imperativo para o homem, porque esse homem traz impressões causadas pelo vício ou para as virtudes. Os atos bons são bons por derivam de motivos virtuosos. Segundo David Hume, ele sugere que a finalidade de toda especulação moral é ensinar-nos nosso dever. Tais noções advêm de representações, deformações dos vícios ou das belezas da virtude. Quando temos clareza disso, essa mesma virtude gera em nós os hábitos que nos fazem abraçar as virtudes e recusar os vícios. A partir disso, podemos afirmar que a conquista das virtudes é sempre gradativa. Ninguém se torna virtuoso de uma hora para outra, mas de hábito. Para ele, dever agir implica em agir, conforme a utilidade, no sentido de ser maior felicidade possível,
ou para a soma total de prazer. Comportamento alheio. Ela mantém que a sobrevivência da sociedade, desse modo, a maior utilidade. Ela transcende o egoísmo e é equiparada à generosidade. Ela é uma virtude fundamental que ocorre nos limites da lei do Estado. Assim, para Rime, a razão pode ser nunca óbvio da ação. Não pode influenciar nossas ações morais. A isto cabe exclusivamente aos sentimentos, por exemplo, ao sentimento de justiça, pois regula o que é particular a cada um, o que é escasso e excesso, estabelece os critérios de propriedade. O sentimento de humanidade também é móvel, a ação, pois a ação justa não se limita ao egoísmo. Para ele, a virtude passa por meio dela e assume uma dimensão prescritiva. Assim, a utilidade é fonte do nosso sentimento moral e ela deve ser considerada.